Como diz o Galvão Bueno, bem amigos, né? Nós vamos continuar aqui com o período colonial, agora com a parte 3. Nós vamos falar das invasões que nós tivemos no Brasil no período colonial. As invasões francesas, nós tivemos duas invasões francesas. A primeira invasão ela aconteceu em 1555. Por que a França queria invadir a região? Porque eles não reconhecem o Tratado de Tordesilhas. Porque o Tratado de Tordesilhas dividiu a América, né, as Índias Ocidentais, em duas partes, só para Portugal e Espanha, porque foram os primeiros que implementaram as grandes navegações. Só que até existia na época uma fala de governante dizendo onde está o testamento que Adão e Eva deixou para que Portugal e Espanha herdassem essas terras. Eles não reconheciam esse tratado de forma alguma. E eles faziam muito contrabando, né, e pirataria em toda a região para poder extrair as riquezas que eram encontradas na colônia. O que aconteceu? Em 1555, o Guenote, que é a fuga de Guenotes perseguidos, os Guenotes são calvinistas da França, que na guerra contra os católicos, né, eram perseguidos. Então, eles fizeram uma expedição comandada pelo capitão Villagagnon, que era o líder francês, e invadiram ali onde hoje é o Rio de Janeiro, em frente, numa ilha, e eles pegaram e ficaram naquela região e fundaram ali a França Antártida. Seria uma nova França para eles morarem e conquistarem a região. Só que aí é claro que houve uma reação mais para frente, e Mendes de Sá, que era o governador-geral, colocou seu sobrinho Estácio de Sá para responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Fizeram um acordo com os tamoios, os tememinois, os índios, né, para expulsar os franceses. Depois que ele enfraqueceu os tamoios, o Estácio de Sá vai exterminar os tamoios também. Então, ele vai usar os tamoios na guerra. Depois que eles estão mais fracos, ele vai e extermina os tamoios também. A outra invasão francesa foi a França Equinocial, no Maranhão, de 1612 a 1615. Essa já foi por ordem do rei da França, Luís XIII. Devido à União Ibérica, veja o período aqui, 1612, né, está dentro do período da União Ibérica. O Portugal foi enfraquecido, então eles resolveram e falaram: vamos invadir, vamos pegar um pedaço para nós e vamos fundar uma colônia francesa lá. Aí o empreendimento oficial da coroa francesa. Foi nessa época que foi fundado São Luís, né, que é a capital do Maranhão hoje em dia, em homenagem ao rei da França, Luís XIII. Aí depois, em 1615, eles foram expulsos por uma coligação de soldados espanhóis e portugueses. Luso é português, né? Nós tivemos também invasões inglesas, ataques de pirataria e corsário, sobretudo durante a União Ibérica, cidades litorâneas, Santos e Recife. O que sobrou disso? A Guiana Francesa e a Guiana Inglesa lá no norte do Brasil. Agora vamos ver as invasões holandesas. Quando se implantou, nós vamos ver mais um detalhe da economia açucareira, quando se implantou no Brasil a exploração de açúcar, de cana-de-açúcar, quem financiou tudo foi a Holanda. Portugal não tinha dinheiro para isso. Então, para comprar as máquinas de engenho, para montar o engenho, comprar escravos, cortar as árvores, né? Fazer tudo aquilo para depois plantar as mudas de cana-de-açúcar, quem financiou tudo foram os holandeses. Por que ele financiou? Porque ele tinha interesse ele é o único que tinha a tecnologia do refino do açúcar na Europa. Então, o acordo foi com Portugal, assim: nós vamos financiar e você vai garantir a venda só para nós. Nós não vamos lá, levando os nossos navios, busca a produção, é claro que paga, né? E leva, paga baratinho, leva para a Europa, lá na Holanda eles fazem o refino e distribui mais caro, né? Vai ficar refinadinho, branquinho. Então, antes eles eram ligados à Espanha, antes da sua independência, e o rei da Espanha, Luís Filipe II, nunca perdoou a Holanda por ter se separado da França, da Espanha, desculpe. O que vai acontecer? Quando tem a União Ibérica, que eu expliquei anteriormente, eles vão
bloquear esse comércio aqui na região. Então agora os holandeses não poderão mais buscar o açúcar, né, a matéria-prima do açúcar aqui no Brasil. Em represália a isso, vamos tentativa de romper. Eu tive que explicar isso antes para a gente chegar aqui. Na tentativa de romper o bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol ao comércio do açúcar. Eles fazem duas invasões. 1624 invade a Bahia e fracassou. Eles não estavam ainda preparados, né? O que eles fazem? Aí eles vão criar uma companhia, né? Uma companhia com a burguesia, parte da nobreza, companhia das Índias Ocidentais. Porque eu vou falar novamente, não sei se eu já falei para vocês, que a América, até muito tempo, ela foi chamada de Índias Ocidentais. Porque quando Colombo chegou aqui, ele acreditava ter chegado nas Índias. Por isso que os habitantes foram apelidados de índios. Então, era uma empresa holandesa responsável por viabilizar recursos para invadir novamente o Brasil. Então, essa era... e levantaram recursos, em 1630 eles invadem, mas agora na região de Pernambuco, né? Que era o maior centro de produção de açucareira do mundo. Então, eles vão entrar lá e dominar. E trouxeram com eles um governador, né, chamado Maurício Nassau, que era um grande administrador. Ele é responsável pelo controle de Pernambuco e estabeleceu um clima amistoso com os brasileiros. Então ele chegou e passou a lábia logo do senhor de engenho. Ele financiou, aqui eu vou direto aqui, ó, financiou os donos de engenho para repaginarem o seu engenho, comprar escravos, comprar mais burros de cana, fazerem uma melhoria aí nos seus engenhos. E também modernizou Recife, né? E urbanizou, embelezamento de cidades, como a vinda de artistas holandeses, liberdade de culto. E foi demitido em 1644 pelas companhias das Índias Ocidentais em virtude da... Voltando, em virtude de 1644, em virtude da Holanda, de repente perdeu uma guerra com a Inglaterra e ela precisava de recursos. Ao precisar de recursos, o que ela fez? Mandou Nassau cobrar a dívida que o senhor de engenho tinha com a Holanda. E ele recusou-se a fazer isso, porque ele sabia que ia haver revolta. Aí os holandeses, a companhia, demitiu ele e mandou um outro governador-geral. E aí esse novo governador-geral, em 1645, cobra os atrasados do senhor de engenho. E aí é hora deles fazerem uma insurreição. Foi um movimento português e brasileiro que expulsou os holandeses do Brasil. Porque eles não queriam pagar a dívida, agora para eles os holandeses não serviam. Enquanto eles estavam ajudando, para eles não queriam nem saber de português. Quando cobrou a dívida, os brasileiros resolveram expulsar esses holandeses do Brasil. Qual foi a consequência dessa expulsão dos holandeses? Foi o início da crise do ciclo de açúcar, que eu vou explicar em outra aula. Pois os holandeses, ao sair do Brasil, instalam-se nas Antilhas, antiga América Central, na América Central, produzindo lá um açúcar mais barato e de melhor qualidade que o nosso. Então, essa região aqui, ó, é a região onde eles vão plantar cana-de-açúcar, e como eles já tinham o refino, ficava mais fácil para eles, né? A região toda aqui. Eles sabiam refinar lá na Europa. Então eles aprenderam a plantar, a fazer o ponto certo do açúcar. Consequentemente, eles dominaram todo o processo. Então o açúcar deles saía mais barato. Então eles acabaram quebrando a economia açucareira no Brasil. E assim nós encerramos a parte 3. E, em outra oportunidade, a gente já volta. Obrigado.